Fala aí, criadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Está começando mais um Cria Steps, o quadro onde a gente dá algumas dicas, né? Apresenta algumas ferramentas para você colocar nas suas histórias. E hoje nós vamos falar sobre as subtramas. Então, como a gente sempre faz o resumão antes de começar a desmiuçar o assunto, é importante que você, antes de ter esse conhecimento de subtramas, entenda alguns outros pontos que a gente já detalhou nos outros vídeos aí, porque acho que é de conhecimento geral a palavra trama, né? A trama é a história, a sua plot principal que vai levar o seu protagonista ou os protagonistas a um objetivo, né? As subtramas, como o próprio nome já dá meio que a entender, são camadas inferiores, né? Que vão auxiliar, né, de certa forma, o seu roteiro nessa trama principal. Então, você tem que ter um conhecimento da mensagem que você quer passar, dos seus protagonistas, do ambiente, para começar a trabalhar as subtramas, tá? Então, o que são essas subtramas? Como eu acabei de falar um pouco, são tramas menores, né? São ramificações da sua trama, que elas acontecem com o seu protagonista ou com os coadjuvantes, né? E ela tem como objetivo reforçar ou contrariar a sua trama principal. Isso. Ela vai, por isso que a gente fala da importância da mensagem, né? Porque ela vai reforçar ou contrariar o que você quer contar, né? De alguma forma. E é legal isso, porque quando você fala de uma história, um filme, seja lá o que for, ela tem que eu posso dizer, não é minutagem que eu queria falar, mas se pegar nos quadrinhos são número de páginas, né, digamos assim. Então só a história ela tem um corpo, assim, digamos, tá? Que seria o tempo dela, digamos, para audiovisual e para quadrinhos o número de páginas. Como a gente meio que já entende isso, você não entende, eu sugiro que você veja os cards de conteúdo de narrativa, o corpo da história, tudo isso, narrativa, estrutura, que nada mais é do que o teu protagonista vai apresentar a história para quem está, para o teu público. Então ele vai pegar o público pela mão no início e vai levar até o fim. Nisso tem a transformação dele. Isso. Tá. Como a gente já tem entendido que o protagonista é quem vai guiar a trama, se você faz todo esse corpo, né, essa minutagem ou esse número de páginas, vamos supor que você tem um quadrinho de 200 páginas ou um filme de 2 horas, se você faz desde o começo do minuto 0 até o minuto 120 de 2 horas ou, sei lá, 200 páginas, só o teu protagonista em todas as cenas fica cansativo, muito cansativo, tá? E aí é que entra o que? As subtramas, como o Roger falou. Você vai começar a preencher a sua história, mas não pensando em encher linguiça. São histórias menores que se conectam à história central do teu protagonista, que reforçam ou contradizem o conceito que ele está querendo dizer. Então, por exemplo, fácil aqui. Se você tem o Senhor dos Anéis, que a trama central é simples, o Frodo, um hobbit, precisa destruir um anel de um ser maligno. Essa é a trama central. O filme tem 4 horas cada um, sei lá. A versão estendida vai para 3,5. 3,5, 4 horas, tá. Vamos chutar aqui, vai. 4 horas o filme. Se você põe o Frodo em todas as cenas, 4 horas do Frodo da jornada, e põe os coadjuvantes, mais o Frodo central, o filme fica absurdamente cansativo. Então você tem que pôr histórias, subtramas, que reforçam ou contradigam a história do Frodo. Que a história do Frodo é destruir o anel. Então você tem, por exemplo, a história do Boromir, que quer o anel para si. Sim. E toda a subtrama dele com um pai que é ganancioso, que quer o anel para o reino, que eu não vou lembrar o nome. Gondor. O reino deles. Então é uma subtrama. Ela está contradizendo a história central do Frodo. Destruir o anel. Boromir é o quê? Obter o anel para si, usá-lo. É uma subtrama. Outra subtrama é a do mago branco, que eu não vou lembrar o nome. Saruman.
Hoje era meu dicionário, que é outra subtrama que é do antagonista, com os orcs. O que eles querem? O domínio total da Idade Média, da Terra-média. E eles precisam do anel. Outra subtrama. Entendeu? Ela contradiz a história do Frodo. São duas subtramas, mas cada uma para si. Uma do Boromir para o reino dos humanos, a outra do Mago Saruman para o reino dos orcs, dos antagonistas. Já são duas subtramas. Então você começa com Frodo, depois você mostra uma estrutura do Boromir, depois você mostra uma estrutura do Saruman com os orcs, e aí você para por aí. Não, o Senhor dos Anéis é rico pelas subtramas, porque aí você vai pegar uma outra subtrama como a do Gandalf, que é um mago, que ela vai reforçar a trama central do Frodo, porque o que o Gandalf faz? Ele é o cara que vai auxiliar, ele tem que sair de cena para se recuperar, ou porque ele foi quase derrotado pelo demônio lá, o Balrog, ou ele tem que buscar informações em um outro reino, e ele está fazendo isso para que auxilie o Frodo a destruir o anel. Ele está reforçando a subtrama do Gandalf, reforça a trama central de destruição do anel. Isso são só 3 exemplos, mas se a gente pegar aqui no Senhor dos Anéis, tem vários. Não, você pega no segundo filme, né, as Duas Torres, já é a partir do segundo filme, a história do Frodo já é separada desses coisas. Isso. E você vê o Aragorn, o Legolas e o Gimli lutando lá no desfiladeiro de Rohan, né? Uma guerra onde o Frodo não aparece, não está envolvido na guerra, mas é uma guerra contra os mesmos inimigos que o Frodo tem. Exatamente. Né? Então eu acho que bem importante, é um dos passos que a gente até colocou aqui para comentar nesse vídeo, é que as subtramas, eventualmente, mas com certeza, vão se cruzar com a trama principal. Isso, né? Falou bem. Elas não são paralelas. Exatamente. Elas acabam em algum momento impactando na trama principal. Com certeza. Né? Você deu o exemplo do Senhor dos Anéis, no terceiro filme, O Retorno do Rei, a subtrama do Legolas, Aragorn e Gimli, ela leva até o momento onde eles vão aos portões de Mordor para chamar a atenção, para que na trama do Frodo ele seja capaz de levar o anel. Exatamente. Então você vê que se encontram essas tramas. Porque se você contar histórias paralelas aqui, você está contando basicamente a mesma história com 2 protagonistas diferentes, ou às vezes 2 histórias diferentes. Sim. Né? Então essas subtramas elas têm que sair de algum momento da sua trama e em outro voltar. É o que você mais falou, né? De ramificações. Isso. Como se fossem galhos da mesma árvore, né? Cada um vai para um canto, mas talvez eles se encontrem no fim dele. Mas aí que tá o pulo do gato, assim, né? Chovendo molhado. Você só vai conseguir entender sua subtrama se você tiver domínio completo da sua trama. Isso. Se você não entender, e aí eu sugiro que vocês vejam um vídeo de plot. Reduzir tua história em uma linha. Sim. Se você não entender a tua história em uma linha, a trama central, o anel precisa ser destruído, o Frodo do bolseiro tem que sair e fazer uma jornada para destruir o anel. A trama do Senhor dos Anéis, a plot é isso. Não tem mais o que falar. Não tem outra arma, tal. E é por isso que o Senhor dos Anéis é tão bom, porque não é confuso. Se você pegar, só para dar leves exemplos aqui de Terra-média, um filme do... como é que chama? World of Warcraft, ele já não sabe o que quer ser. Porque... O que eu quero resolver? Exato. Agora, né? O que ele quer resolver? Múltiplas coisas. Você já começa a se perder. Você tem no próprio Hobbit, no terceiro filme, o Hobbit qual é o problema principal? Exatamente. Né? A montanha, são os exércitos orcs, você não tem... exatamente. Falou bem. O Hobbit 3 também é uma falha grotesca. Porque... você tem que definir sobre qual é a tua trama. Defina plot, defina sobre o que é minha história, o que é... Que aí que tá, né? Qual que era a trama daqueles principais anões? Recuperar a montanha. Sim. Depois que eles recuperaram, você está fechando subtramas. Sim. E aí a sua trama já está resolvida. Exato. Né? Então você estende mais. Você começa a estender, que já mostra que não era um filme para ser dividido em 3. Podia ser reduzido. Isso. Se você pegar... Avengers, os Vingadores Guerra Infinita e o Ultimato, vamos tentar juntar num filme, você tem a trama central, é o quê? Os heróis impediram o Thanos de destruir metade do universo, de coletar as joias do infinito e destruir metade do universo. Então ele só consegue destruir se ele coletar as joias. Então eles têm que proteger as joias ou ganhar do Thanos.
A trama é simples, não tem Não é. nada além disso. É. Nada Você além vê que disso. aquelas subtramas que são colocadas, por exemplo, na volta do tempo, tipo, Exatamente. é para auxiliar a A trama. trama central. É isso aí. Exatamente. Então você tem a jogada de mestre do Guerra Infinita, que eu acho muito melhor que o último filme, é porque os roteiristas foram muito felizes em dividir em quests, né, em jornadas, assim como o Senhor dos Anéis. É. Quando você tem uma mitologia muito grande, Divide divida muito, elas né? em núcleos, em subtramas. Então você tem a subtrama do Thor para resgatar uma arma, para quê? Para derrotar o Thanos. Então ele quer o quê? Matar o Thanos. O Tony Stark quer ir com o Doutor Estranho e o Homem-Aranha no planeta do Thanos, ganhar dele e proteger a joia. Já é uma trama que confirma, mas cada uma tem o sentido seu. A jornada do Capitão América na Wakanda protegeu o Visão e não deixar o Thanos pegar a joia. Então cada um está querendo pegar uma partícula para derrotar o Thanos. O Thor matar o Thanos. O Tony Stark proteger a joia do Doutor Estranho, mas surpreender ele no planeta dele. E o Capitão América proteger o Visão. Sim. Então, as tramas, as subtramas se conectam à trama central. Derrotar o Thanos, não deixar ele coletar as joias. Basicamente é isso. É legal você ter citado até essa plot, porque é o que a gente falou, né? Sem você entender qual é a sua plot, qual é a sua mensagem, você não consegue bolar sua subtrama. Sim. Porque a gente, por exemplo, dando um exemplo bem simples aqui. Se você vai fazer uma história que é para questionar se o amor vale a pena ou não. Você não consegue fazer uma história com esse questionamento se você não responder esse questionamento, Sim. de certa forma. Você tem que falar assim. E aí entra o conhecimento que a gente falou lá no vídeo sobre tipos de final. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma história em que ela vai questionar, vai levantar esse questionamento de o amor com uma pessoa só, né? Amar Sim. uma pessoa a minha vida inteira. Vale a pena ou não? Eu tenho que entender. No final, a resposta é sim, vale a pena. A resposta é não, não vale a pena. Ou a resposta é depende. Né? Vale, mas não vale. Você tem que entender essa mensagem que você quer passar. Por quê? Você começa a criar subtramas que vão reforçar a ideia de que o amor vale a pena ou ele não vale a pena. Né? Então, a gente pode usar, por exemplo, você tem na subtrama, na trama principal é um cara que está afim de uma menina. Tá. Só que ele quer ficar com ela, só que ele não sabe se ele abandona tudo, né, as outras mulheres que ele tem contato e tal, para ficar com essa única moça. E você quer que a resposta seja positiva, sim, vale a pena. Você pode colocar na trama, na subtrama, um amigo dele que é muito pegador, né, o cara sai pegando toda a mulherada e tal, Sim. leva ele para essas baladas e tal, e nessa subtrama ele percebe que essa vida desse cara não é a vida que ele queria. Sim. Então ele volta para a trama principal com a ideia de que, eu vi como aquele cara vive a vida dele, é uma vida vazia, e eu quero ficar com essa mulher. Foi uma Sim. subtrama que você criou para reforçar a ideia de que, vale a pena. Faz sentido. Né? E esse exemplo que você deu foi muito bem utilizado num filme, que é o Amor a Toda Prova. Amor a toda... é verdade, verdade. Esse exemplo e a subtrama é bem feita. Quem é E que tá no filme mesmo? o Ryan Gosling, é verdade. o carinha que é o Virgem de 40 anos. Steve Carell. Steve Carell. É isso aí. Mas é bem isso, galera, porque quando você entende a voz da sua história e a voz sobre o que ela é, né, a plot, você começa a dominar melhor. E outra coisa, claro, as melhores histórias pensam em cada detalhe disso, né, e é muito bom que a gente invista tempo em criação. Partindo do ponto que na estrutura da história que a gente já falou, não vai abordar muito aqui, mas você tem o incidente citante, que seria o primeiro ponto de virada, e numa estrutura básica, vocês teriam um segundo ponto de virada e um clímax. As subtramas são exatamente a mesma coisa. Tá? Então, voltando lá no Vingadores Guerra Infinita. Então, você tem a trama central, que é o quê? A história do Thanos. Ele é o protagonista do filme. Então, a história central do Thanos, o incidente incitante do Thanos, digamos assim, poderia ser o Thanos quase apanhando do Hulk assim e perdendo a joia, mas ele recupera. Ele pegando a joia do espaço. Né? Pegando a joia do espaço. O Tesseract. Isso.
E aí ele vai. Até depois, por exemplo, no segundo ponto de virada do Thanos, é ele ter que matar a filha dele. E o clímax da história central do Thanos é ele estalar o dedo e concluir o plano dele. Esse é o clímax. Agora, se você pegar nas subtramas, olha que interessante. No ponto de vista da subtrama do Thor, o incidente excitante é quando ele perde o irmão, perde o amigo Heimdall e perde metade ou mais, acho que é metade, né? Todo mundo. Da população asgardiana dele. Esse é o incidente, ele perdeu tudo pro Thanos. Aí você tem o segundo ponto de virada, que seria o quê? O Thor conseguindo manipular a estrela e conseguindo a arma. E aí você tem o clímax do Thor, que é ele não acertando a cabeça do Thanos, não venceu o Thanos. E isso tudo se conecta ao quê? A trama central do Thanos. Agora, se você pegar Tony Stark, incidente excitante do Tony Stark, aliens chegam com uma puta nave em Nova York. E eu sou obrigado a ir pro espaço, Ele não foi abduzido, mas ele foi obrigado a querer ir pro espaço, beleza. Incidente excitante. Aí você tem um segundo ponto de virada, que é o Tony Stark, chegando lá no planeta, decidindo no planeta. E aí você tem o clímax que ele tomando uma facada da armadura dele, no baço, sei lá, alguma coisa assim, e quase que ele morre, mas ele perde pro time inteiro. Então é outra subtrama, que se conecta à trama central. E lembrando que sempre que tem esse clímax, né, dessas subtramas, como a história do Thanos, esses clímax dessas subtramas são o Thanos se aproximando do objetivo. Isso. Então, você falou, agora com o Tony Stark ele consegue a Joia do Tempo. Isso. Com o Thor lá, ele consegue instalar o dedo. Exatamente. Quando ele mata a filha, a Joia da Alma. A Joia da Alma, isso aí. E aí você tem, por último, uma outra subtrama, do Capitão América. Capitão América, incidente excitante. Ele tem que salvar o Visão e a Wanda. E escolhe voltar pra casa porque o Hulk liga pra ele, acho uma coisa assim. E aí você tem o segundo ponto de virada que ele fala, vamos ter que ir pra um lugar que eu conheço aí, o Wakanda, porque lá é protegido, já foi lá. E aí você tem o clímax que é a Guerra Infinita lá com um monte de alien e o Thanos chegando e ele perde. Ele não consegue segurar, toma um socão do Thanos e perde. O clímax do Capitão ali é ele segurando ali a manopla e você vê, perdeu. Não conseguiu. E o Thanos consegue. Consegue a trama central. Então cada subtrama ali, ela é feita para contradizer o Thanos. Não tem uma... eu acho que tem uma subtrama que é bom, e esse filme é riquíssimo, que ela ela é favorável ao Thanos, que são os filhos dele. Que são a trama dos filhos dele vindo pra Terra, a trama dele fazendo plano pra ir pra Wakanda, pegar a Visão. Seria uma quarta ou quinta, quarta subtrama, digamos assim. Só que aí, como elas acabam negativa, elas reforçam, mas não atingem o clímax, o objetivo, mas elas reforçam a trama central do Thanos. E 3 outras subtramas do Thor, do Tony Stark e do Capitão, elas são antagônicas à trama central do Thanos. Então percebam como essa estrutura é muito rica no Guerra Infinita. Sim, Não, e você consegue pegar... Claro que assim, quando a gente fala de filmes, por exemplo, Guerra Infinita tem 3 horas... Não, quase. Guerra Infinita, eu acho que tem 2 horas e meia, sei lá, uma coisa assim. Mas é um filme longo, tá? Você consegue ver que ele é um filme longo. O Ultimato, sim, também, aí já tem 3 horas, né? Mas você consegue ter esse tipo de riqueza, esse número de subtramas, né? Como você vê, como o Macron falou, tem o Capitão, tem os Guardiões, tem o Thor, tem muitas subtramas ali, porque é uma saga, né? Você chegou ali conhecendo todo mundo, teve tempo de desenvolvimento de todo mundo e tal. E aí você começa a entender o porquê que o filme da Liga foi, de certa forma, ruim, né? Nessa estrutura. Você só teve o filme do Superman e um Batman vs Superman. Verdade. Você tinha que apresentar Aquaman, né? Mulher Maravilha foi antes também. Foi uma leve apresentação. Eu acho que, cara, não lembro se foi antes, não. Mas de qualquer forma você tinha Cyborg, Flash e Aquaman que apareceram no nada. Então, as subtramas deles ficaram muito largadas. O Flash com o pai na cadeia,
O Cyborg, que é a subtrama dele ter tido um acidente, que não teve ele não se sente humano, meio depressivo. E o Aquaman, pra vocês terem uma ideia, que só foi consertado no filme do Aquaman. E muita coisa mudou. Porque se você vê Atlantis do filme da Liga da Justiça e Atlantis do filme do Aquaman, é outro. Nem tem, uns monumentos lá já. Negócio lá. Os caras estão guardando a caixa materna, que é uma das coisas mais poderosas do mundo, em pato negro. Sim. Tem 4 caras lá guardando e já é. E isso cara, é quase que imprescindível, né? Quando você está falando de filmes que tem uma estrutura mais de épica, saga, assim, com muitos personagens como Terra-média de Game of Thrones ou Terra-média de Senhor dos Anéis ou Universo Super-Heróis, você tem que dividir em núcleos. É muito difícil você fazer o filme inteiro, todos os heróis juntos, é muito difícil. E é claro, o Endgame, o Ultimato Vingadores, ele foi muito feliz de colocar só no clímax, a batalha final de uma cena de, sei lá, deve ter seus 20 minutos, 25 minutos, sei lá, tô chutando aqui, mas o filme inteiro você dividiu em núcleos. E até a jornada das quests das joias foi dividida em núcleos, porque não dá, fica muito grande para você estruturar do jeito que precisa cada personagem. Você vê que toda aquela trama que o Thanos passou no Guerra Infinita, ela foi apagada porque os eventos de Ultimato fizeram ele tomar outro caminho, né? Sim. Existe uma subtrama em Ultimato que é do Thanos, né? Ele não é mais a trama principal, ele é uma subtrama. Que é ele vendo a nébula do passado, passar as informações, né? Mas você vê também como esse tempo é importante. O Marcão tinha falado sobre você ter um quadrinho de tantas páginas, um filme de tantas horas, e você vê que é mais difícil trabalhar subtramas quanto menos tempo, página você tem, né? Porque você tem que dar explicações de muitas coisas. Aí a gente começa a olhar por que as séries conseguem desenvolver melhor personagens ao redor da trama. Tem mais de 20, 30, 40 horas de personagem. Né? Hoje a gente estava até comentando num vídeo passado aí que você tem séries que cada episódio é 50 minutos, 1 hora. Então é um filme cada episódio, né? Então a gente tem, por exemplo, o Demolidor, onde a série tem uma porrada de subtramas, né? É verdade. Né? Tem Fogg Nelson, Karen Page, o Ben Urich, várias pessoas. E aí, tem em mente, tá? Essa é a mensagem talvez que mais você tem que marcar. Subtrama, volta pra trama principal. Impacta de alguma forma. Você não vê a Karen Page fazendo as paradas dela sem impactar a coisa no Demolidor. Reforçando ou contradizendo. Isso é importante. Porque você vê, como a gente fala, a plot principal ela é simples, tá? Principalmente quando a gente fala de heróis. É um cara querendo alguma coisa em algum lugar, mas tem um problema, né? E isso não vai sair. Se você olhar pro Demolidor, é isso. É um cara que quer livrar Nova York. Você vê como a trama é simples. Um cara que tem umas habilidades aí do cérebro, da cegueira dele, e quer usar para tirar a criminalidade de Nova York. Nem sei se Nova York é o Hell's Kitchen, sei lá. Às vezes é do bairro. Mas aí a questão é que você começa a colocar subtramas que vão atrapalhar ou ajudar. Essa trama principal. Então, colocar Karen Page de refém na subtrama dela e depois ela aparece de refém na trama principal, atrapalhar esse objetivo, né? Então você começa a ver que isso tudo volta de alguma forma. Claro que aí foi de forma ativa, ela tá lá como refém, mas uma simples coisa da Karen Page que impactou na trama foi o fato dela ter matado o Wesley, né? Que é o... Isso gerou um trauma nela que na trama principal gera uma discussão dela com o Demolidor sobre justiça, né? Sim. Então, tem coisas simples e tem coisas... E só para você fazer um embate fácil aqui, se você pegar a Karen Page e o Fogg Nelson, eles obviamente já são estruturados para reforçar a trama central, que eles também querem acabar com a criminalidade e o cabeça maior é o rei do crime. Agora, se você pegar a subtrama da Madame Gal, o que ela quer? Poder. Então ela ela está contradizendo o Demolidor. Aí você tem na primeira temporada os russos também contradizem. E aí você tem o Nobu lá, que é o da máfia japonesa, sei lá, uma coisa assim. Tá na mão também. Na mão também. E também contradiz. Você tem a Vanessa correndo do crime, contradiz. E um contradiz o outro na guerra de máfias ali. Então, cada subtrama é importante. O antagonismo em si ele é uma subtrama, né? É uma subtrama. O próprio Wilson Fisk tem a subtrama dele, a história dele.
Você vê, a gente tá falando de Vingadores, o Guerra Infinita e Ultimato, na Era de Ultron tem todo aquele núcleo da família do Gavião Arqueiro, né? Tudo no núcleo Que deles. é uma subtrama do Gavião para reforçar a união da família, Exatamente. né? Que eles têm que agir em E tem a ver conjunto. com a trama também que você falou, né? Reforçar a união dos Avengers. Isso, porque é um momento onde o Tony Stark traiu o grupo, criou o Ultron, o Thor tá indo embora para ver sobre as gemas, né, e tal. Então O fala capitão sobre... não tá confiando em ninguém, tá meio pra lá, pra cá e tal. Isso aí. Verdade. E aí, o outro que a gente fala é do Poderoso Chefão, né? Poderoso Chefão também é um filme de 3 horas, te dá tempo para trabalhar as subtramas, e você tem, desde a trama principal, a gente fala, tá sempre na plot, né? Sim, sim. E a plot ali é um cara, eu não vou dizer exatamente a plot, mas assim, é a história do Michael tentando ajudar a família dele. Isso. Né? É um cara que quer ajudar a família dele no meio do caos que é Nova York no tráfico, na máfia. Então você tem a subtrama da venda de narcotráfico, que já é uma que vai gerar, né, a morte não, né? A tentativa de assassinato do Don Corleone. Você tem a subtrama da Polly, que é a irmã do Michael. Isso, com o Que marido. apanha do marido e veja, ela não apanha do marido de graça para mostrar que o marido é violento. Toda essa confusão dela com o marido faz com que a máfia rival chegue ao marido oferecendo, leva o som Exatamente. lá pro lugar. Toda se conecta. Tudo se conecta na trama principal no final. E o próprio o Don Corleone, né, o Marlon Brando, ele é uma subtrama, porque o protagonista é o Michael, né? Com certeza. Então, a história do Exatamente. Dom, ela é uma subtrama. É verdade. Né? Você já começa com uma subtrama. Você dá um contexto. Você dá o contexto. Você dá o contexto do que o protagonista está a se tornar durante o filme. Exato. É bem interessante. E você começa com essa subtrama do Don Corleone, que não é o personagem protagonista do filme, de como funciona o mundo da máfia. Né? E é uma jogada absurda o roteiro desse filme, porque quando começa o filme, para quem nunca assistiu, está vendo pela primeira vez, vai linkar com aquilo e vai falar, esse cara é o protagonista. E aí você fica com aquela ideia confusional que o Don Corleone, o Marlon Brando, ele é o protagonista e ele está sendo mostrado porque você já sabe que era um filme de máfia. E quando você vê um carinha boa pinta, de terno, com a mulher lá, tal, tudo de boa, que ele veio do exército, você pensa a primeira instância que ele vai contrariar o pai depois, porque ele é o certinho, ele seria a subtrama que contradiz o pai, mas não, ele é o protagonista. E o pai vai reforçar isso para que ele se torne do lado da lei pro lado fora da lei. Essa história, tem a questão do cantor, tudo isso é para gerar entendimento do Subtrama universo. também, cantor é subtrama. O cantor que quer um trabalho em Hollywood, os caras matam o cavalo do... Sim. E aí depois todo o arco do Michael ali, as pessoas podem se confundir, mas quando se fala do Michael é trama, né? Sim. O Michael é o protagonista. Então ele indo para Sicília, né, isso tá dentro da trama e tal. E o que vai cercar isso, que vai motivar a volta dele, aí é subtrama. Né? Exatamente. Todo esse tipo de coisa que vai gerar mudanças na trama é a subtrama. E aí você pegar o básico que qualquer filme tem que ter, que é o antagonista ao herói, o protagonista. Se o cara ele vai se transformar do lado da lei para o lado da máfia, ou seja, assumir os negócios da família, os antagonistas nada mais são do que as outras famílias. Poderia também ser a polícia, mas como é muito bem ambientado, e a gente sabe que no começo lá de Nova York, lá nos anos 20, sei lá quando, os policiais muitos trabalhavam para mafiosos, e tá mostrando no filme isso, um policial que ajuda a outra família, os antagonistas são as outras famílias, são as outras subtramas, digamos assim. Mesmo que uma família só, que acho que é a Tartaglia, ela é mais mostrada, que é a que tentou matar o Don Corleone, que ofereceu o comércio de drogas e tal. E elas reforçam ou contradizem, né? E esse antagonista, essa subtrama, ela foi muito importante, porque além de ser os antagonistas, o Michael, o ponto de virada central, acho que o segundo ou o primeiro, não, acho que é o segundo ponto de virada da vida do Michael, que o primeiro seria a morte do pai, ele tem que salvar o pai, é ele matando e falando, agora não tem mais volta. Ele matou o quê? Uma subtrama, que seria os antagonistas da família Tartaglia.
E o clímax da trama central é ele fazendo o que ele fez com as outras famílias. É ele dando a ordem pra Acabar com tudo. todo mundo. E cada subtrama, ela reforça a trama. O que o Roger falou. Acho que não tem mais como não dar spoiler de filme, né? Desculpa. Não, Mas a família, o antagonista, a família Tartaglia, que é o antagonista, quando ela chegou no marido da irmã do Michael, e nada mais foi que pra matar o irmão. Para eliminar a trama quase central da família. Então, é isso que funciona. A trama central tem que estar muito bem definida. Depois da trama central estando bem definida, as subtramas contradizem ou reforçam as tramas centrais. Trama do Don Corleone, trama do irmão do Michael, elas reforçam o Michael a vir para a família. Trama da família Tartaglia, trama da irmã sendo espancada e as outras famílias, elas contradizem a trama do Michael. E assim funciona o filme. Eu tenho um último exemplo meu que é assim, é para mostrar o quanto se você não conecta de volta com a trama, você se perde. No Star Wars, o Último Jedi, que é o filme 8, que é o filme que termina com o Luke em holograma, né, lutando com o Kylo Ren, tem uma subtrama ali que é do fim com a japonesinha. Que eles vão para um planeta e descobrem que tem crianças meio que escravizadas, tem uma corrida de bicho, tem um cassino lá. E eles fazem todo esse arco porque eles querem... Eu não lembro exatamente o que eles querem, mas se não me engano eles precisam de um piloto, algo do tipo. Eu não lembro exatamente o que eles querem, mas eles vão atrás de uma parada para poder ajudar a trama principal, que é a da rebelião, lutando, né, contra o Império. E aí eles fazem isso enganados, porque quando eles voltam para a nave, eles não conseguiram o que eles queriam e não precisava ter ido. Então assim, eles voltam sem contradizer e sem reforçar. Eles voltam sem mensagem, eles vão para outro planeta, tem uma aventura e voltam para a nave depois sem acrescentar nada, sem descobrir alguma coisa que poderia reforçar a trama principal, sem descobrir algo que poderia contrariar, sem trazer uma experiência, é simplesmente aleatório. Então muita gente sentiu aquilo, é bonito, o filme é maravilhoso, mas sentiu aquilo como uma parada meio que desnecessária. Por que existiu esse arco? Então tem que ter o cuidado, porque quando você fizer a subtrama acontecer, não é só assim, faz sentido isso aqui acontecer para reforçar uma história. Na hora de voltar, você tem que ver muito bem esse impacto. Se você volta de forma rasa, vai dar a impressão clara para o seu leitor ou espectador que foi uma subtrama desnecessária, que o cara perdeu tempo assistindo aquilo ali, né? Mas eu acho que basicamente é isso sobre subtramas. Claro, você precisa ter um domínio de plot, você precisa ter um domínio de protagonista, de transformação e de antagonista. Aí você vai começar a compor sua história. Lembrando, cada subtrama tem o seu incidente citante, ponto de virada, segundo talvez, e o clímax de cada subtrama. Todas elas se conectam à ramificação central, que é a trama central do protagonista. Se está escrito trama na palavra, porque tem estrutura por trás, não é só aleatório. Exato. Beleza? Então eu espero que o conteúdo tenha ajudado, né? Tenha sido de valor. Se você curtiu, né? Dá um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações quando a gente lançar os próximos vídeos aí, beleza? Até a próxima, galera! Falou, galera, até a próxima!